Quem verá a Deus? Shalom, meus amados. Vamos falar um pouquinho da palavra. Quem verá a Deus? Em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Eterno, verá o Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém verá o Senhor se o indivíduo não se santificar. Vamos ler novamente? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então quer dizer que o pecador não verá o Senhor. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então nós devemos ser santos para podermos ver o Senhor. Lembra que nós lemos em Hebreus 12, 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, a santificação, ninguém verá o Senhor. Capítulo 4 de Pedro, a partir do versículo de número 17, ele diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus, ou seja, os pecadores? Olha o versículo de número 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Onde aparecerá o ímpio e o pecador? E agora? O que vocês me dizem disso? Vocês, pregadores da prática do pecado sendo justificados, né? Sou um pecador justificado. Será uma contradição. Se você é justo, você foi justificado do seu pecado. Se você continua no pecado, você não é justo. Como você pode ser um pecador justificado? Mas enfim, eles conseguem achar argumento para isso, não plausível e nem bíblico, mas eles acham. Então, leiam comigo agora 1 João, eu acho que é o capítulo 1 João, capítulo 3. Olha só. A partir do versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Por que será? Você vai entender. Quando você lê o versículo 6, diz o seguinte: olha, qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que pratica o pecado não o viu, nem o conheceu. Então, o mundo não o conhece porque pratica o pecado. E na mesma epístola, no capítulo 5, versículo 19, João diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas vamos continuar aqui. 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança de vê-lo, purifica-se a si mesmo, ou seja, se santifique, como também ele é puro, é santo. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que pratica o pecado não o viu nem o conheceu. Versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Por isso casa com o versículo de número 1 e com o versículo de número 6. Não conhece a Deus. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para fazer o quê? Para desfazer as obras do diabo, retirar de nós o pecado. Só os santos verão a Deus.
Entenderam, meus amados? Então, uma pessoa que vive na prática do pecado, ela nunca verá a Deus. Nunca verá a Deus. Então, se você quer realmente ver a Deus, se você quer ter uma experiência com Deus, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ter uma vida santa. Ok? Vamos voltar aqui. Este primeiro trecho dessa mensagem, eu gravei aqui simultaneamente no Kuai, para que depois vocês possam tê-la também no Kuai. Então, vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, não conhece a Deus. Ok? Por que não conhecem a Deus? Versículo de número 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que pratica o pecado não o viu, nem o conheceu. Por quê? Porque quem pratica o pecado, versículo 8, quem pratica o pecado é do diabo, do falso Deus, do enganador. Porque o diabo, o falso Deus, o enganador, peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? Para desfazer as obras do diabo, ou retirar de nós o pecado. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a sua semente, Lucas 8:11, a palavra de Deus, permanece nele e não pode continuar na prática do pecado. Por quê? Porque é nascido de Deus. Sendo assim, quem vai ver a Deus são somente aqueles que se purificam, aqueles que se santificam, os santos. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, ou seja, se santifica, como também ele é puro, santo. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nesta versão, consta aqui, olha, qualquer que pratica o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Eu li para vocês da maneira correta, porque essa versão aqui, ela é alterada, né? Para que as pessoas não entendam como deveria constar. Mas, se você abrir a Bíblia na versão NVI, ou King James, ou Ara Almeida Revista Atualizada, vai estar escrito: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tá? Não vou entrar aqui em detalhes a respeito deste versículo, mas você pode checar até mesmo aqui no Bíblia Online, você pode conferir mudando a versão, beleza? Meus amados, esses vídeos eu estou fazendo aqui, vídeos curtos aqui no YouTube, para que vocês tenham um material fácil, para que vocês possam aí poder utilizar dele para respostas rápidas, né? Acerca daquilo que vocês forem questionados. Sendo assim, este vídeo teve como propósito deixar claro para vocês que quem será salvo, ou seja, aqueles que hão de ver a Deus, são somente os santos. Shalom, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.